Começa sempre com CDBs. CDBs com prazo. Eu tenho uma estratégia que eu chamo de escada com CDBs. Né? Não posso falar que é minha de qualquer forma, porque qualquer um poderia ter tido essa ideia, mas eu divulgo bastante e acabou ficando, de certa forma, com uma marca registrada. O que é essa escada com CDBs? Você pega CDBs com prazos de 1 até 5 anos, então vai formando realmente uma escadinha ali. Divide esses CDBs em IPCA e pré-fixado, até porque você já tem as suas reservas atreladas a Selic. E se quiser colocar Selic também na escada, pode colocar. Distribui ali nas proporções. Então, você começa a formar ali degraus com os prazos e tem um fluxo de caixa que funciona da seguinte forma. Passado um ano, todos os degraus desceram. Então, você tem ali o que era 5 anos virou 4, o que era 4 virou 3, o que era 1 ano voltou para o teu bolso. A partir desse momento, você já consegue jogar tudo para taxas melhores para dali a 5 anos. Então, você está sempre investindo por longo prazo. Se você vai montando essa escada em diferentes momentos do ano, você vai fazer um aporte ali sempre em degraus mais longos a cada 3 meses, a cada 2 meses. Daqui a pouco, você sempre vai ter algum CDB liquidando no teu portfólio e aquilo começa a gerar um fluxo de caixa de investimentos dentro do teu portfólio. Então, isso fica extremamente eficiente. Já montei escada com CDBs para pagamento de faculdade, por exemplo, de medicina. Você já deixa aquilo bem estruturado, aquilo vai rendendo, à medida que chega ali a parcela, aquilo vai caindo. Geralmente se paga semestral ali a faculdade de medicina. Já montei para pessoas que queriam viver de renda, realmente, mas eram extremamente conservadoras. Você monta ali aquilo em cima de 1 milhão, em cima de 900 mil, deixa uma parcela em reserva e depois de um ano aquilo vira a reserva, uma outra parte vai sendo reinvestida. Então, escada com CDBs, títulos de renda fixa padrão. Próximo passo eu seguiria com dolarização no momento atual. Eu acho que o primeiro passo da renda variável deve ser os investimentos em dólar. Por quê? Isso, inclusive, é algo um pouco mais recente, digamos assim. Historicamente, lá fora, a renda variável teve uma performance muito melhor do que a renda variável no Brasil. E por mais que o Brasil dê certo e passe ali por 5, por 10, por 15 anos muito bons, você ter ali um outro dinheiro lá fora não quer dizer que os Estados Unidos vai mal. Sim. Por exemplo, está posicionado em empresas que a gente usa a todo momento. Por exemplo, vocês estão assistindo no YouTube. O YouTube é da holding Alphabet, que seria do Google, que a gente conhece. Então, a gente utiliza isso no dia a dia, são empresas robustas. Eu começaria comprando o SPY, que é o ETF das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Comprando um pouquinho daquilo ali todos os meses. Em paralelo, para começar a olhar para crédito privado. Debentures, CRIs, CRAs, um FDIC, dependendo, que é uma estrutura um pouquinho diferente, ali, mas que pode entregar uma rentabilidade interessante. Para depois a gente começar a olhar para ações brasileiras. Colocaria ação brasileira por último. Um dos últimos estágios, assim. Porque o prêmio hoje pelas ações brasileiras, se a gente olha um histórico, e isso eu sempre gosto de me basear em dados. Se a gente olha para os últimos 10, para os últimos 20, para os últimos 30 anos de Brasil, a renda fixa foi melhor do que as ações. E o S&P 500 foi melhor do que a renda fixa brasileira e do que as ações brasileiras. Mas, de qualquer forma, se a gente parar para analisar friamente, assim, hoje a gente estaria comprando baratas as ações também, né? Brasileiras. As de qualidade, pelo menos. Estaria, mas nem... Mas o risco é maior mesmo assim. E o comprar barato, ele muitas vezes é uma ilusão da nossa parte. Por quê que eu te falo isso? Porque tudo que é barato também está no preço. É uma questão de oferta e demanda. Existe um motivo para aquilo ali estar barato. Ou um motivo, você pode falar assim, poxa, bolsa americana está cara. Esteve cara nos últimos anos, porque todo mundo queria estar com o dinheiro ali. Então existia uma demanda alta. Até a título de exemplo, hoje você consegue tirar ali com ações 6%, 8%, 10% de dividendo em real. Você vai comprar um S&P 500, você vai tirar ali 2,2%, 1,9% ao ano em dólar. Então isso quer dizer que preço sobre lucro
Ali o preço sobre o dividendo distribuído, lá nos Estados Unidos é mais desfavorável, por mais que você esteja recebendo em dólar. Mas existe um motivo, e é justamente as políticas adotadas, a segurança jurídica, ser um ambiente que promove inovação o tempo todo, então as coisas realmente funcionando. Eu começaria por lá, né? Se a gente pega nos últimos 12 anos, a Bolsa Americana ela praticamente quadruplicou em preço. Uhum. E aí tem mais ainda o impacto da valorização do dólar nesses últimos tempos, né? Então, não é que eu não acredite na Bolsa Brasileira ou nas empresas brasileiras, mas é muito difícil empreender no Brasil. E eu já justifico o porquê disso. O empresário, para fazer sentido você entregar dinheiro na mão de um empresário, ele precisa te entregar uma rentabilidade maior do que as rendas fixas, que não tem risco nenhum. Você está comprando um projeto. Entregar dinheiro na mão do empresário, entendam como comprar ações. Na verdade, você está virando sócio ali de uma empresa. As empresas, normalmente, já têm um determinado porte, já têm uma trajetória, uma história, elas crescem em torno de 12%, 13%, 15% ao ano. A Petrobras crescer 15% ao ano é um absurdo. Aquilo ali já é gigante. O Itaú crescer 15% ao ano chega um tamanho que às vezes não tem mais muito para onde crescer. Sabe? Não dá. Nessa situação, por que você vai comprar uma empresa que você sabe que vai crescer 9%, 10% ao ano, se você pode colocar o teu dinheiro com liquidez imediata numa taxa Selic que rende 13,75%, livre de risco? Isso, inclusive, vale para o próprio empresário. Ano passado foi um dos anos que mais entrou dinheiro de empresários que eu atendo. Eu tenho uma base grande de empresários e foi um negócio bem absurdo, porque teve meses assim que todo mundo mandou muito mais dinheiro do que o combinado. Assim. Aí aparecia 400 mil de um, 500 mil do outro, 150 mil do outro. E o combinado era ali para os investimentos 30 mil, 50 mil. É a parte do fluxo de caixa que a gente faz da PJ. Geralmente esse pessoal estava comprando estoque. Estocando mais coisa, colocando no negócio. E aí tem conversas mensais com esses clientes, né? Todos falaram a mesma coisa. Falaram assim, Rafa, não tem como competir com essas taxas que, com quanto eu estou ganhando dinheiro aqui. Sim. Sem precisar fazer esforço nenhum. Eu mando dinheiro, clico ali, aplico, a gente troca uma ideia, dá umas risadas, né? Tá tudo bem. Lá eu tenho que lidar com um problema com fornecedor, com cliente que muitas vezes está comprando menos porque o povo está com poder aquisitivo pior do que a gente viu nos últimos anos. O risco, às vezes, de eu comprar alguma coisa que não vai sair. Então, uma porção de riscos que estão atrelados ali. E a nossa bolsa reflete justamente isso. Se a gente tem uma taxa de juros menor, é mais fácil de você baixar desemprego, porque os empresários eles começam a querer expandir. Só que se você está com uma inflação alta, você não consegue baixar a taxa de juros. Sim. A Turquia quebrou assim. Que a Turquia foi um caso bem específico ali que a gente tem nos últimos 4 anos. Né? Durante a pandemia, que foi quando a coisa degringolou de vez, um pouquinho antes já estava feio, e aí ficou assim, horrorosa a situação. O governo ele se recusou a subir taxa de juros, porque ele não queria frear a economia. E a taxa de juros alta é um freio de mão puxado para a economia. Só que a inflação ela é mais agressiva. Se você não estiver contendo ela com uma taxa de juros alta, ela é mais agressiva do que esse freio de mão puxado na economia. Final das contas, ninguém mais tem conseguido segurar aquela inflação por lá. Troca presidente do Banco Central a cada 2, 3 meses, o troço vira uma festa. Escreva lá, por favor. Se inscreve, acho que é melhor.